Olá, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 5º capítulo desta série, Do Milênio à Eternidade. Então vamos à mensagem de hoje. A alegria dos vencedores e o triste fim dos perdidos. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Na vida eterna, na cidade Jerusalém celestial, os vencedores terão alegria para sempre. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O Senhor fará cessar as tristezas, removendo assim as causas de qualquer insatisfação. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o pecado que deu origem a todos esses males não mais existirá. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Do trono de Deus e do Cordeiro procede a divina revelação ao apóstolo João, que diz: Eis que faço novas todas as coisas. O Senhor, com grande prazer, fará novas todas as coisas para a alegria e a felicidade dos salvos vencedores que permaneceram fiéis até o fim, os quais foram resgatados pelo seu sacrifício vivo para o louvor e a glória de seu santo nome. O apóstolo João recebeu a ordem para escrever esta revelação e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aqui é confirmada a fidelidade e a veracidade da palavra do Senhor. Jesus disse: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo o que o Senhor promete em sua palavra, Ele há de cumprir totalmente. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aqui Deus ratifica a sua palavra dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Todas as coisas têm nele o seu princípio e o seu fim, e por meio dele subsistem. Portanto, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Em atitude de amor ardente pelos seres humanos criados por ele, Deus ainda continua lhe oferecendo a fonte da água da vida. Entretanto, este é o seu último convite. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esta é a última promessa aos vencedores. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Os vencedores herdarão todas as coisas, porque são filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Logo, os vencedores são filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecermos, para que também com ele sejamos glorificados. Os vencedores são reconhecidos porque venceram as suas lutas e suportaram as aflições e tribulações por amor a Deus. Portanto, diz o Senhor: Eu serei seu Deus e ele será meu filho. O apóstolo João considera este direito adquirido unicamente pela caridade de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Mediante o reconhecimento de Jesus como Salvador, cada criatura que individualmente o recebe em sua vida alcança este direito. Que maravilha! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Entretanto, o direito de filho é dado como galardão ao vencedor, uma vez que permaneça fundamentado na verdade, firme na fé e na esperança do Evangelho. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ser filho de Deus é ser nascido de Deus, é ser gerado da semente incorruptível pela palavra de Deus, é nascer de novo, é nascer da água e do Espírito, da água que tipifica o batismo. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra que purifica e transforma o pecador em uma nova criatura. Enquanto os vencedores desfrutam alegremente de todas as promessas do Senhor na vida eterna, na cidade de Jerusalém celestial, os ímpios que viveram na prática da impiedade, os pecadores que rejeitaram o Filho de Deus e aqueles que receberam a Cristo em suas vidas, mas recuaram na fé, padecerão um triste fim eternamente. Isso é muito triste, meus amados irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui podemos observar 8 características dos perdidos que escolheram o seu futuro destino eterno. Portanto, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amados, os tímidos não se referem aos humildes, que muitas vezes não têm coragem de falar, nem mesmo em sua própria defesa. Entretanto, os tímidos são os covardes que, por medo de declararem a sua fé em Jesus, recusam-se muitas vezes em aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, sendo totalmente ingratos e injustos com o sacrifício que Jesus Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Portanto, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os tímidos também são aqueles que, por medo e covardia, recuam na fé, negando o nome de Jesus Cristo, para serem agradáveis aos homens deste mundo. E os 7 grupos de pessoas em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, decidiram viver segundo as obras da carne. Portanto, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A condenação desses grupos e de outros que cometem semelhantes pecados será evidente. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A parte deles será a condenação no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A besta, o falso profeta e o próprio Satanás já estão neste lugar. Agora será o triste fim dos perdidos que serão condenados para sempre. A segunda morte é a morte do Espírito, que é a separação de Deus e cujo destino eterno é o lago de fogo. Jesus disse: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Eles não serão consumidos pelo fogo,
mas preservados em agonia, tristeza, suplício para todo sempre. Isso é muito apavorante, meus amados, mas é o triste fim escolhido pelos próprios perdidos. Portanto, em arrependimento de seus pecados, escolha receber o Salvador Jesus Cristo em sua vida e seja salvo. E se você está afastado da presença do Senhor, volte para Ele, reconcilia-te com Jesus agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, fortalece o teu povo, tem misericórdia dessa pessoa que caminha no caminho da perdição. Ó Espírito Santo, tu que convence o homem do pecado, perdoa, abençoa, salva e escreve seus nomes no livro da vida do Cordeiro de Deus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Se Deus nos permitir e Jesus não voltar, na próxima quinta-feira, às 21 horas, estarei compartilhando convosco o 6º capítulo desta série. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.